Eles caminham lentamente, mas carregam em cada passo a história de milhões de anos. Vivem em famílias, sentem dor, alegria, saudade e choram quando perdem alguém. Esses gigantes já foram considerados deuses em várias culturas, e não é difícil entender por quê. A inteligência deles rivaliza com a dos grandes primatas. A memória, dizem, é a prova do tempo. E o coração? Gigante como o corpo. Mas apesar de tudo isso, eles estão desaparecendo. A cada 15 minutos, um elefante é morto. A cada ano, dezenas de milhares são perdidos para a ganância humana. Eles estão sendo exterminados por causa de suas presas de marfim. Sim, dentes que se tornaram maldição. E o mais triste? Pouca gente sabe disso. Pouca gente vê, pouca gente se importa. Mas você está aqui. E isso já faz toda a diferença. Hoje, no Um Mundo ao nosso redor, você vai conhecer os segredos mais fascinantes sobre os elefantes. Como eles se comunicam em silêncio, a quilômetros de distância. Como guardam memórias por décadas. E como suas sociedades funcionam melhor do que muitas humanas. Você vai rir com a curiosidade deles, se emocionar com seus vínculos e talvez se revoltar com o que está acontecendo com esses animais agora mesmo, enquanto você assiste a esse vídeo. Porque por trás de cada elefante existe uma história. E hoje, você vai ouvir essas histórias de um jeito que talvez nunca mais esqueça. Bloco 1. O gigante da natureza. Você sabe qual é o maior animal terrestre do planeta? Sim, ele mesmo. O elefante africano. Um macho adulto pode pesar até 7 toneladas, o equivalente a mais de 10 carros populares. E sua tromba, esse nariz musculoso, é uma verdadeira ferramenta multifuncional. Com ela, ele consegue sugar até 10 litros de água de uma só vez, pegar frutas do chão com delicadeza, ou levantar um tronco de árvore com facilidade. Mas o que mais impressiona nem é o tamanho, é a inteligência. O cérebro do elefante é o maior entre os mamíferos terrestres, e ele sabe usar isso. Eles conseguem se reconhecer no espelho, algo que só os humanos, golfinhos e alguns primatas também fazem. Eles usam ferramentas como galhos para espantar moscas e aprendem comportamentos em grupo. Sabe o que isso significa? Cultura. Transmissão de conhecimento. Os elefantes têm cultura. Bloco 2. Uma sociedade matriarcal. As manadas de elefantes são lideradas por fêmeas. Sim, uma sociedade matriarcal. A mais velha geralmente é a matriarca. Uma fêmea com décadas de experiência, memória e sabedoria. Ela guia o grupo, lembra onde há água em tempos de seca e ensina as mais jovens a cuidar dos filhotes. Os laços entre os membros são profundos. Eles se tocam com frequência, se abraçam com as trombas. Se um bebê chora, todos os adultos se agitam para protegê-lo. E quando alguém da manada morre, eles param, silenciam, tocam o corpo com a tromba. Alguns voltam dias depois para visitar o local. Isso mesmo, elefantes sentem luto. Bloco 3. A memória dos elefantes. Você já ouviu a expressão memória de elefante? Ela existe por um bom motivo. Esses animais lembram de caminhos antigos, de cheiros, de vozes. Há casos documentados de reencontros emocionantes entre elefantes que se separaram por mais de 10 anos e se reconheceram instantaneamente. Eles também lembram de humanos, especialmente os bons e os ruins. Em santuários, muitos elefantes se aproximam de cuidadores que os salvaram, mesmo depois de anos, mas também há relatos de elefantes que atacaram vilarejos, porque lembravam de caçadores que mataram membros de sua família. Bloco 4. A infância e o aprendizado. Os filhotes de elefante nascem pesando cerca de 100 quilos, mas são tão dependentes da mãe quanto qualquer bebê humano. Eles mamam por até 2 anos
e só se tornam independentes por volta dos 10. Nesse tempo, aprendem tudo observando os mais velhos. Aprendem a usar a tromba, a reconhecer plantas venenosas, a identificar perigos, como leões, armadilhas ou humanos. As tias da manada também ajudam nos cuidados. Esse é um dos poucos animais onde o instinto maternal é compartilhado com o grupo todo. É como se toda a família cuidasse de cada criança. Bloco 5. A ação humana e a ameaça. Mas apesar de toda essa inteligência, empatia e beleza, os elefantes estão sendo assassinados. A cada ano, mais de 20.000 elefantes são mortos por caçadores ilegais. Tudo por causa de algo que nem eles precisam para viver: o marfim. As presas dos elefantes são, na verdade, dentes incisivos que crescem ao longo da vida. E por causa do valor desse marfim no mercado negro, eles viraram alvo. Mas essa é só uma parte do problema. O avanço das fazendas, das cidades e das minas está destruindo os habitats naturais. Eles estão ficando sem espaço para viver e muitas vezes acabam entrando em conflitos com humanos. Bloco 6. As consequências da perda. A morte de um elefante não afeta só a ele. Ela desestrutura toda a manada. Se a matriarca morre, o grupo pode se desorientar e vagar sem rumo. Filhotes órfãos têm menos chances de sobreviver. E não é só a espécie que perde. A floresta também perde. Elefantes espalham sementes, abrem caminhos, criam espaços que beneficiam dezenas de outras espécies. Eles são engenheiros do ecossistema. Sem elefantes, a biodiversidade cai. Bloco 7. Existem soluções, mas ainda há esperança. ONGs, comunidades locais e governos estão lutando para proteger os elefantes. Guardas florestais estão sendo treinados para enfrentar caçadores. Tecnologias de rastreamento ajudam a monitorar manadas em tempo real. E o turismo sustentável tem mostrado que um elefante vivo vale muito mais do que um morto. Você também pode ajudar. Nunca compre marfim, mesmo que seja antigo. Apoie projetos sérios de conservação. E, principalmente, compartilhe conhecimento. Quanto mais gente souber a verdade, mais difícil será ignorar. Bloco 8. Curiosidades surpreendentes. Agora, para fechar, algumas curiosidades que talvez você não saiba. Elefantes dormem em pé e às vezes deitam quando se sentem muito seguros. Eles podem viver mais de 60 anos. Seus pés têm estruturas que funcionam como almofadas hidráulicas, permitindo andar silenciosamente. E pasme, eles conseguem se comunicar com infrassons, sons tão graves que o ouvido humano não detecta. Com isso, eles avisam outras manadas a mais de 5 quilômetros de distância. É ou não é uma das criaturas mais incríveis da Terra? Os elefantes não são só grandes, eles são profundos, são memórias vivas da terra selvagem e da nossa própria conexão com a natureza. Eles choram, amam, ensinam, protegem, eles se lembram e cabe a nós lembrar deles e garantir que sigam caminhando, livres. Se você chegou até aqui, mostra que se importa. Então deixa seu like, se inscreve no canal Um Mundo ao Nosso Redor e compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa história. Nos vemos no próximo episódio.